muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área, com vocês para mais um papo. Aliás, galera, não se esqueça de ir pro YouTube, se inscrever no canal, compartilhar os papos. Também estamos no Spotify com vídeo, estamos na Rádio Difusora também, todos os dias a partir do meio-dia e também na madrugada da Difusora para te fazer companhia. O programa francamente ocupando todos os espaços. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, fazer um comentário, mandar sua pauta pra gente. Quem sabe você não estará aqui do outro lado da mesa batendo um papo comigo, contando sua história, falando da sua arte, das suas lutas, que é para isso que este programa existe. E falando em existir e resistir, mais um 8 de março chegando. Desde o início desse programa, há 6 anos, estamos aqui trazendo todo mês de março, que é aquele mês que o que as empresas fazem? Compram bombons, flores, dão cartões bonitos para as mulheres e o ano todo não faz ajuste salarial, demite mulher depois que tem filho, que volta do período de cuidar do filho, enfim, a gente sabe que as políticas com relação às mulheres, elas não estão garantidas, a gente tem pequenos avanços e grandes retrocessos, é sempre assim, um passinho para frente, 2 passinhos para trás. Mas todo ano nós temos aqui em Jundiaí, exceto no período pandêmico, nós temos a marcha. A Marcha Mundial das Mulheres, ela acontece desde o ano 2000, que mais de 159 países participaram nesse primeiro ano da Marcha das Mulheres, aí em busca dessa equiparação salarial, da luta por direitos, da luta por acesso, por saúde, desse levante contra a violência, né, que as mulheres sofrem em suas diversas vertentes, né, não é só violência física, nós temos aí psicológica, patrimonial, enfim. E Jundiaí, nesse sentido, Jundiaí vem se organizando. São vários coletivos na cidade. Nós temos também aqui as PLPs, Promotoras Legais Populares, que faz formação em direitos humanos com um viés feminista. Eu sou acho que desde 2018 existe PLPs em Jundiaí, acho que foi a primeira turma. Eu sou da turma de 2019, das PLPs, que vem fazendo esse trabalho também com mulheres, com meninas, mulheres diversas, mulheres e trans também inclusas nessa luta, enfim. E através desses coletivos, ao longo do ano, são desenvolvidas atividades, né, de acolhimento, de luta, de propostas de políticas públicas. Os movimentos vêm se unindo e se organizando. E mais um ano a marcha acontece em Jundiaí. Estou com 2 representantes aqui da marcha esse ano, que vai acontecer no dia 8. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estou com a Daiane, que está representando hoje as PLPs. E também estou com a Fernanda, representando as Valentes. Bem-vinda, meninas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nossa, bem, falei, né, gente? E aí a pessoa se empolga, quer dar um contexto da situação. É uma super introdução, né? Tá certo. Bem-vindas, que bom, mais um ano a marcha acontecendo em Jundiaí. Eu sempre falo, né, não é só o dia 8 de março, né? Você chega no mercado, ganha uma florzinha, você ganha um bombom, ganha parabéns, mas não é disso que vive a luta da mulher, né? Não. Só nesse começo de ano eu tenho acompanhado, assim, infelizmente a gente vem acompanhando muitos feminicídios, para variar, né? Que são subnotificados, assassinatos de meninas. Você coloca na internet marido, aí o Google já completa. Matou, assassinou, esquartejou. E agora tem acontecido muito com... Eu vi nos últimos tempos, muito com pessoas religiosas, né? Sim. A garota que está na igreja, aí o ex-pastor, aí o outro pastor que pega a criança. Então, a gente tem uma luta ainda muito grande pela frente, né? Enorme. Sim, em todos os ambientes, né? Às vezes as pessoas falam, tem ambiente que a pessoa tá protegida, que a pessoa... E não tá, a gente sabe que isso acontece em todos os lugares, todas as mulheres estão sujeitas a acontecer, então por isso que a gente tem que se organizar, se unir e lutar contra isso, Sim. né? Porque a gente tem o direito de estar, usar e fazer o que nós quisermos, sem a opinião dos outros importar, e a gente tem que estar segura, né? Sim. Não, vou pra casa de Uber porque andar a pé é perigoso. Aí o que acontece? O Uber estupra a pessoa. Exatamente. Né? Isso a gente tá falando, gente, tô falando de violências midiáticas. Isso é o que a gente vê
que assim, a sociedade já normalizou a mulher morta, a menina morta. Sim. Né? E eu acho que quanto mais a gente luta contra... Não só contra essa violência, porque também o homem tem que participar dessas conversas, Sim. né? Mais as mulheres têm coragem de fazer denúncias, mais os casos aparecem, porque sempre foi um tabu a violência contra a mulher, né? Sim. Eu quero saber como cada uma de vocês se envolveu na luta, porque uma coisa também, gente, é ser mulher. E outra é feminista. E outra é ser feminista, bem né? diferente. E ir pra luta. E eu nem tô falando... Gente, não tô falando desse feminismo liberal, não, que o mercado cooptou. Mas tô falando de realmente esse lugar de base das lutas para políticas mesmo transformadoras. Organização. Né? A organização. Quero saber de cada uma e como foi esse encontro com a sua mulheridade na luta. Tá, quer começar? Tá bom, Dai. Eu sou muito nova ainda, né? Eu tenho 22 anos, mas a minha família sempre foi progressista, então minha mãe é da educação, tudo mais, meu pai também é pra frente. E acontece que na adolescência eu fiquei muito interessada pelo feminismo a ponto de virar o meu maior estudo, assim, aí eu me interessei por entender por que a gente é assim tão oprimida. Porque no dia a dia a gente percebe uma diferença muito grande entre o que significa o gênero masculino e o gênero feminino. Já é hierarquicamente diferente, né? A gente já sabe, a gente nasce mulher, a gente vive na realidade das mulheres e a gente sabe que desde o início da nossa vida até o final a gente vai ultrapassar muitas barreiras. Então, não consigo ficar quieta, sabe? Em relação a isso. É difícil para nós. Inclusive, esse ano, o nosso lema é não nos calamos, ocupamos e transformamos. Porque realmente o se calar, ele permite que as violências sejam continuadas. E isso desde muito cedo, mas agora, né, quando a gente entra na mulheridade adulta, a gente vê a dificuldade para conseguir a nossa independência financeira, a nossa independência de fala, de vivências. A gente faz o que pode, né, Dai, para se organizar, para tentar entrar no movimento, porque é algo complicado, não é fácil ser feminista, não é comum você virar e falar, eu sou feminista por isso, por aquilo, porque no Dia da Mulher, os homens também tentando entrar, a nossa luta ela é de altos e baixos, de muita necessidade financeira, de muita necessidade de pessoas presentes, e nós todas temos trabalhos, temos casa, temos família, e a gente se coloca num espaço, a gente tenta, né, usar um momento da nossa vida para participar da organização. Por isso que a gente tenta chamar, na época de março, para essa reflexão, para pensar sobre o educar feminista, sobre a existência da mulher. E que todas nós, é o que você disse, independente da religião, da nossa existência, todas nós, mulheres, estamos sujeitas. Sim. E isso permite que a gente tente mostrar para todos, né, homens, mulheres e todas as pessoas que é importante, pelo menos, apoiar a luta. Porque a gente, no dia a dia, a gente vai fazer de tudo para estar presente na organização. Mas a gente precisa desse apoio, entendeu? Sim. Acho que é meio isso. Mas o início é esse, assim, é da minha família progressista. A indignação, a indignação. A minha história é um pouco diferente da Fernanda, apesar da minha família também ser a maioria de esquerda. Eu cresci num ambiente muito machista, então minha mãe ficou em casa o tempo inteiro, cuidando de nós, e meu pai trabalhava. E eu tinha essa indignação de, por exemplo, por que minha mãe não trabalha, não tem o dinheiro dela, não tem as coisas dela? E pra ela, tudo bem, ela cuida da gente. Eu acho que é uma escolha, cada mulher tem que escolher o caminho que ela quer trilhar, mas não era essa a realidade que eu queria pra mim. E eu já entrei mais na atuação, assim, um pouco mais tarde. Eu tenho 28 anos hoje. E há 3 anos eu entrei no sindicato. Então, eu entrei pelo movimento sindical. Eu sou do Sindicato dos Bancários de Jundiaí. E daí eu entrei no movimento sindical e no não movimento... basta uma luta, né, garota? Então, todas. E daí, além dessa luta, né, pelas mulheres no trabalho, assim, daí eu conheci as PLPs e daí eu me formei o ano passado.
E foi uma outra paixão, assim, uma outra realidade que eu enxerguei, assim, de levar para as mulheres o direito delas. Sim. Eu acho que toda mulher, independente do que ela quer, do que ela deseja, do que ela, né, ela precisa conhecer quais são os direitos dela, porque se a gente não souber os nossos direitos, a gente não vai saber reivindicar eles. E é isso que as PLPs trazem. Elas trazem uma demonstração de todos os nossos direitos. E daí, o que eu vou fazer a partir dessa informação que agora eu tenho? Eu resolvi levar isso para minha vida, então as pessoas que eu consigo, eu levo essa informação. E esse ano eu também estou participando da coordenação, então vou participar do curso esse ano, levando as convidadas, enfim, na organização do curso. Mas foi isso, assim, no meu caso, foi uma indignação de que eu não me via no reflexo da minha mãe, da vida dela, assim, em casa. Meu pai é um homem maravilhoso, assim, não tenho que falar dele, né? Mas essa questão de ficar em casa para o homem trabalhar e cuidar das crianças não era uma realidade que eu queria para mim. E hoje em dia a gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham também, que fazem, né, a sua rotina diária, mas que tem dupla jornada, porque esse trabalho não é dividido. Sim. Então, quando chega do trabalho, o homem vai descansar e a mulher vai cuidar das crianças, vai cuidar da casa, vai... Porque houve essa revolução na nossa sociedade das mulheres saírem à luta as mulheres brancas, né? Porque as mulheres pretas já trabalhavam, já estavam no trabalho, já, né? Enfim. Mas teve essa questão da mulher sair de casa para trabalhar e de dividir o custo da casa, né? A subsistência da família com o homem, e o homem não assumir nenhuma atividade doméstica. Sim. Então, a mulher, ela é a base da pirâmide dos cuidados, que é uma atividade que se atribuiu à mulher, foi dada à mulher de presente. Sim. E o homem nunca participou dessas atividades de cuidado com a casa, com a família, com os filhos, na educação, né? Então, sempre... Quantas vezes a gente não escuta quando uma criança está fazendo birra? Cadê a mãe dessa criança? Sim. Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança, né? Sim. Quando vai fazer uma entrevista de emprego, é sempre a mulher que é questionada se seu filho fica doente, pretende engravidar, você tem rede de apoio. Nunca é o homem. Na política, a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, ainda que nós tenhamos ocupado alguns espaços que a sua mãe não ocupou, a minha demorou muito tempo, ela foi trabalhar depois que você parou de trabalhar fora, né? Mas a gente ainda tem uma bola de ferro nos pés, né? Pra gente dar esse passo para fora de casa ainda nos custa muito. Sim. E temos a sobrecarga e a gestão mental, né? Que é desde aquele... Tira o lixinho do banheiro, por favor. Ai, meu marido ajuda em casa. Cara... Não. Sim, ele só tira o lixinho do banheiro. Quando a gente pede. E quando pede, exatamente. A gente precisa... Tem essa gestão, né? Sim, descolar também da nossa existência como mulher o afazer, né? Doméstico e o cuidado. Porque eu acho que, por exemplo, na cidade, o que a gente pensa na cidade? Quando eu comecei a estudar o feminismo, a gente fica muito teórica, a gente fica pensando no como que a gente vai revolucionar o mundo. Mas não dá para revolucionar o mundo. Então, onde que você começa? Base, organização. Eu passei a procurar, né? Falei, onde que eu posso me organizar aqui na cidade, em Jundiaí? Eu nem sou daqui, sou de Cajamar. Mas é que eu sempre tô pra cá também. E aí, por isso, a gente chama as pessoas de Várzea, a gente chama Louveira, a gente chama Itupeva, Cajamar, Campo Limpo. Região metropolitana mesmo, né? Isso, a gente chama. Por quê? Se você tenta muito alto também, sabe? Uma ideia de você querer revolucionar o mundo, mas ficar, talvez, hoje em dia, já nos meus estudos feministas, muito na internet também, sabe? Essa coisa da gente sempre comentar na internet, sempre comentar no Twitter, mas assim, você já viu como que é a realidade mesmo? Você saiu de casa, a gente combina, né? Na quinta-feira, às 7 horas da noite, você decidiu se você vai lá na reunião, organizar, estar junto, presente com as suas amigas militantes, com as suas companheiras. Não é uma coisa fácil, sabe? Existir na militância não é fácil, mas é coletivo, isso que é bom. É essa coletividade que faz uma e a outra ir refletindo e trazendo essa independência que você disse sobre o financeiro, né? As mulheres, às vezes, talvez elas ficam numa cabeça de que não, mas é que eu quero um homem para cuidar de mim, não, mas eu quero voltar àquela época. Eu acho isso um pouco raso, talvez, não da mulher pensar assim, mas da sociedade voltar a querer
deixar a gente sem a instrução real. Sim. Porque a gente quer fazer aquilo que a gente gosta, a gente quer ter a nossa própria independência e a gente não precisa ser ajudada. Então, né? é que a gente precisa ser também... dividida a tarefa. É que todo movimento progressista, ele tem um refluxo, né? Assim, tem um contraponto. Eu falo de conservador no sentido de conservar o que se tinha e o mundo que se conhece, né? Falo, daqui a um tempo talvez nós sejamos as conservadoras, né? A gente corre esse risco. Mas tem uma sociedade que quer conservar porque economicamente, para o nosso sistema capitalista, é muito interessante que as mulheres sejam oprimidas, que o patriarcado ele serve ao capitalismo, então, né? Então a gente tem uma estrutura econômica e financeira que depende da mulher se sujeitar, esses corpos se sujeitarem ao homem, ao sistema, porque também vende, né? Rende dinheiro. As mulheres inimigas e mulher compete com mulher é um discurso que foi impregnado na gente. Eu tenho 43 anos, então foi uma coisa que eu ouvi a minha vida inteirinha, que mulher compete com mulher, que mulher não é amiga de mulher. Como se fosse biológico, né? Vem um chip instalado, a nossa rivalidade. Nos odiando, nada isso. Nunca articularemos em rede. A gente teve aí esse movimento, né, de voltar para a década de 60 e voltamos para a era medieval, né? Falei, daqui a pouquinho as coleguinhas estão tudo nas árvores, penduradas na pracinha, tá pegando fogo e a galera aplaudindo, né? Exatamente. Porque a gente está vivendo esse refluxo também dessa mulher, gente, absolutamente, o meu feminismo. Se a mulher quer viver dentro de casa, cuidando de filho, eu vou ser a primeira a apoiar. Não é sobre o que a mulher deve fazer ou não deve fazer. É sobre o que ela quer fazer. Exato, é sobre o que ela quer. Partindo daí. Só para deixar muito claro aqui, a galera, não tô cagando regra na vida de ninguém. Ah, não, isso não. É importante, né? Se filho tenha 15, vai ser Não, a feliz. importância é a gente a refletir sobre isso e poder existir plenamente Não, e poder dentro fazer das nossas escolhas. Assim, o único caminho para a geração da minha mãe, da sua mãe, das nossas avós, era ser a dona de casa, talvez. Sim. Então, assim, quando você fala, não, eu tenho esse mundo de possibilidades e escolho esse... Vai lá, gata, arrasa. Sim. Vai ser feliz, vai ser a melhor mãe do mundo. E tudo bem. Ela né? tem que ter o direito também de depois, se acontecer alguma coisa, ela poder desistir disso de forma fácil, sabe? Ou também, se ela vai escolher trabalhar, então que ela trabalhe de forma digna. Como você disse no sindicato, a gente precisa conseguir trabalhar de forma digna. A gente tem que ter tempo para cuidar de casa, para cuidar da gente. Né? Até porque hoje a gente sabe que o salário das mulheres são muito menores que os dos homens. Exato. E devia ser ao contrário, visto que ela tem dupla jornada, né? Exato. Então, além de trabalhar, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, então ela deveria receber mais por isso, né? Ou igual, mas a gente tem uma realidade totalmente diferente. 30% a menos do que os homens e mulheres no mesmo cargo. Sim. E aí tem uma diferença dentro da nossa sociedade que tem uma estrutura muito racista da diferença da mulher branca para a mulher preta, os que recebem ocupando o mesmo cargo ou as chances que se tem de ocupar o mesmo cargo, né? Quantas empresas têm cargos de gestão ocupados por mulheres, de fato, né? E mulheres pretas E mulheres também. pretas, né? Então, assim, a gente tem tem que ter esses olhares para a sociedade ainda. E aí romantizam muito o empreendedorismo feminino, que é aquela mãe que teve filhos, que aí, de repente... O cara saiu fora porque o abandono paterno é uma coisa muito comum e normalizada na nossa sociedade, né? E essa mulher, porque ela é guerreira, porque ela cuida de filho, ainda tem uma empresinha dela, faz... Cara, não dá para ficar romantizando esse lugar que a mulher faz para sobreviver. Ela não escolheu isso, ela foi obrigada a estar naquela situação, obrigada para se alimentar, né? para alimentar uma família, né? Então, esse lugar também da mulher empreendedora, eu sempre tenho muito cuidado de olhar para saber se é realmente uma mulher que quer empreender, está ali em busca da sua liberdade financeira, das suas conquistas, ou se é uma mulher extremamente precarizada. Tem uma diferença, Tainá, muito grande entre ser empresária e ser empreendedora. É difícil quando a gente vê nesses meses CEOs de grandes empresas falando que, porque eu sou uma mulher e eu estou aqui e eu consegui. Então...
Por quê? Estamos aqui hoje representando Mulheres em Luta, que é um conjunto de organizações feministas, e a gente tem um viés. O nosso viés, ele é marxista, ele é da organização, ele é feminista. Então, nós não vamos estar aqui passando pano, vamos dizer, para aquilo que o capitalismo tenta nos mostrar que é ser feminista. Sim. Não é uma camiseta rosa vendida na Riachuelo, que foi feita por uma mulher precarizada, né, dentro de uma indústria muito precária mesmo, sim, que vai representar o feminismo. Então, ser empresária e ser empreendedor é muito diferente. Sim. E é o que você está falando. Estamos realmente ajudando as nossas mulheres empreendedoras a chegar onde elas querem? Ou elas estão tendo que equilibrar vários pratos para conseguir, pelo menos, né, alimentar a família ou conseguir ser algo que ela quer ser, né, cuidar dela mesma? É muito complicado isso. Até porque, às vezes, essa mulher, ela opta por fazer um trabalho que ela consiga fazer em casa, porque ela não consegue vagar na creche pro filho. Exato. Ela não consegue colocar o filho na creche num horário que ela vai estar num trabalho, numa empresa, porque ela vai sair do trabalho, tem o tempo de deslocamento, tem o que pode acontecer nesse meio tempo, e a criança vai ficar com quem? Se o pai dessa criança abandonou a família e talvez essa mulher não tenha uma rede de apoio, o que vai acontecer com essa família? Então, em muitos casos, elas fazem isso por conta dessa situação. Vou fazer alguma coisa em casa, porque pelo menos eu tenho o tempinho que eu posso pôr meu filho na creche, tenho o tempinho que eu posso buscar ele na creche, só que aí eu trabalho até 11 horas da noite. Uhum. Então, essa mulher faz mais que 8 horas de trabalho por dia e acaba sendo um trabalho que suga todas as energias dessa pessoa, entendeu? E a gente não tá falando de cansaço, gente. Porque quando você tá cansada, você deita, descansa e aí você tá bem de novo. A gente tá falando de exaustão mesmo, que é uma situação que ela é prolongada na vida de uma mulher, né? Sim. As mulheres são o quê? 56% da população brasileira. Segundo o IBGE, a cara do Brasil é uma mulher preta, periférica e evangélica, em termos de maior população, assim, Sim. né? E quando a gente vai falar do feminismo, né, porque as mulheres, a gente tem que partir do lugar que nem todas sentem as mesmas dores. Nenhuma mulher sai do mesmo lugar, seja o lugar social, emocional, racial. A gente precisa racializar a luta também, que eu acho super importante a gente colocar isso na mesa, porque senão a gente parece que é um grupo homogêneo de mulheres. Ah, imagina. Né? Que são todas, pensam iguais e querem a mesma coisa. Não somos, não queremos, né? E assim, é que esses coletivos, eles ajudam a organizar os pedidos, as solicitações, né? Por exemplo, a Day deu aqui a fala da creche, por exemplo. Isso é uma luta que deveria ser uma luta de todos. Uhum. Né? De homens e mulheres, inclusive, né? Sim. Porque quando a gente só elege homem, branco, cis, aquele perfil do político, né? Municipal, estadual e federal, essas pessoas, elas não têm contato com essas realidades diretamente, porque dentro de casa tem uma esposa, tem governanta, tem uma funcionária do lar cuidando de todas essas coisas. É um aparato todo. É um aparato todo que o homem não se preocupa com essas questões. E para ele conseguir chegar onde ele chegou e trabalhar ali lindamente, ser um grande político. Exatamente. Difícil. Então, as lutas das mulheres passam por acesso à educação para os seus filhos, para ela. Uhum. Que seja um EJA, que seja horários... curso em período noturno, cursos técnicos, em uma cidade que dê para você transitar, uma cidade que você chegue de um ponto ao outro sem dar uma morrida no meio do caminho, sem sofrer uma violência, um transporte seguro, né? Um transporte público seguro, um acesso à saúde. Sim. E a gente fala de saúde física e mental. Totalmente. Não dá pra gente deixar de fora. E a saúde mental tem muito a ver com esses acessos, né? Educação, com certeza. segurança, alimentação, saúde. Então, pra gente falar da luta das mulheres, a gente envolve todas as pastas de um governo, basicamente. Sim. Né? Eu acredito que é uma pirâmide, assim, e na base a gente precisa estar pensando, né, na moradia, na saúde, na educação. Aqui em Jundiaí, eu costumo, quando eu vejo alguém interessado na luta, a pessoa às vezes me pergunta, mas tem luta feminista em Jundiaí?
Tem luta feminista em Jundiaí, a gente tá aqui tentando, né? Esse ano, né, a gente decidiu por juntar muitos coletivos e fazer uma conversa muito intensa de divulgação e de tentar mostrar que, apesar das diferenças internas dentro das próprias coletivas, são pessoas diferentes, com lutas e prioridades diferentes, mas é esse o bom, é o diálogo. E o diálogo presencial, o diálogo da resistência, ele faz com que aos poucos as cidades vizinhas comecem a pensar. Então, no dia 8 de março mesmo, a gente acaba utilizando esse momento do ato para trazer as pautas jundiaienses, mas também as pautas gerais do que os movimentos feministas querem e o que a gente precisa ter e ocupar, sabe, a cidade. Por exemplo, quando a gente vai fazer o ato, a gente já pensa, como que vai ser a segurança do ato? Vai ter gente que vai ter que ficar na frente, vai ter gente que vai ficar atrás. Como que a gente vai comprar água para as meninas, para a gente falar? Os aparatos, né? Então, e assim, a gente quer estar lá para dialogar com as trabalhadoras do centro, a gente quer dialogar com as mulheres que estão a fim de ouvir e refletir, e com os homens também. É o que você falou, ser mulher é múltiplo. Cada mulher vem de uma realidade, vem de uma existência. A nossa conversa ela é complexa. A gente precisa usar, então, esse momento que a gente tem apoio, né? O 8 de março, um mês da mulher. Então, que a gente traga isso para mostrar que todos os meses a gente está tentando trazer uma luta, né, para nossa vida, vamos dizer. E essa diversidade é importante porque, por exemplo, nós somos mulheres, mas não somos iguais. Não. Então, a minha luta é diferente da luta dela. E é importante a gente trazer essa diversidade de coletivas no ato, na organização do ato, pra gente entender a necessidade de cada coletiva. Porque eu sei a minha realidade, ela sabe a realidade dela. E aí, a gente conversando e construindo junto, a gente consegue fazer um ato que abranja todas as mulheres, sabe? É muito importante essa união das coletivas que nós temos hoje. A gente já está há 3 meses organizando mais ou menos o ato, um pouquinho dessa organização, porque assim, de novo, o ato não é um evento que acontece no dia 8 de março. O ato são construções desses coletivos individualmente que se unem em determinado período para fazer essa construção coletiva dos coletivos, das lutas, né? Para unir suas forças. Me fala, como tem sido esse diálogo? Porque é isso, às vezes as coisas não são antagônicas, mas são divergentes como qualquer questão política e social na nossa vida, né? Sim. Como tem sido essa organização de vocês, né? Porque também tem a questão do voluntariado, né? A luta, tá todo mundo trabalhando, aí você tira um tempo da tua vida para se dedicar. E aí organizar uma agenda global dessa mulherada toda, como foi? Me conta. A gente tá nessa organização, mas assim, nunca participa todo mundo, né? Sempre aí pelo menos a gente pede para pelo menos uma pessoa por coletiva aí em cada reunião para poder levar para o restante das mulheres, né, o que foi discutido, o que a gente organizou, o que a gente pensou. E aí tem dado certo, a gente tem conseguido fazer essa organização, a gente tem conseguido levar os pontos que vai... como que fala? Englobar todas essas mulheres, assim, sabe? Com suas particularidades. A conversa é muito legal, assim, porque cada um vai falando, às vezes eu não sei da realidade da outra. Daí eu aprendo naquele momento. E talvez me dê uma curiosidade de saber mais sobre aquilo e ir atrás e perguntar. Então é bem bacana, assim. A percepção que eu tenho é que a gente consegue se organizar bem, a gente tem uma conversa leve, uma conversa tranquila e que a gente consegue chegar num ponto comum, que é o direito das mulheres, independente do que cada uma pensa, enfim, né? Sim, eu acredito muito no que você falou, né, do voluntariado. Ele é complicado. Às vezes, eu não sei você, Dai, mas eu mesma, pessoalmente, eu me sinto culpada, às vezes, de não conseguir dar conta de tudo. Porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho a minha casa, minha família, e também quero estar na luta. Então, é o que você falou, pelo menos a gente consegue dividir entre as coletivas. A gente está tendo o espaço do Sindicato dos Bancários, que abriu o espaço para a gente conseguir se reunir lá. É um espaço grande, cabe às mulheres. Onde é? Na Prudente?
Prudente? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Então, é bom. A gente teve uma reunião online também, né? E aí a gente vai fazendo essas reuniões e anotando os temas numa ata. Então, a gente faz a ata, a gente separa em GT, que a gente chama, que são os grupos de trabalho. Então, tem o GT financeiro, que vai organizar quais são as demandas. Aí, uma pessoa fica responsável. Por exemplo, a gente teve um evento no Bar Cactus, né? E aí, uma das nossas mulheres também ficou responsável por isso. E aí, a gente vai dividindo por quem sabe sobre isso, quem tem contato com quem. Por exemplo, a Mayara conseguiu falar com você pra gente ter esse espaço de rádio. Teve uma outra moça que teve um contato com a Tribuna de Jundiaí pra gente conseguir sair lá. Então, é uma articulação realmente coletiva. Esse voluntariado, ele é necessário, ele é importante. Eu acho que só quem tá na luta e sente isso internamente vai entender que a gente precisa disso. A gente sempre precisa de pessoas, a gente sempre precisa. Então, as nossas reuniões vai depender. Cada um tem uma agenda, mas é importante marcar, é importante refletir. É o que a Dai disse, já faz 3 meses que a gente está se mobilizando, porque senão chega no dia, não tem mobilização. Sim. A gente precisa pensar em quais são essas necessidades, né? Por exemplo, o manifesto, né, que você tá aí. Porque todo ano tem um manifesto, né? Todo ano a gente se organiza o que a gente acha melhor, né, para aquele ano. Sim. Quando eu falo do voluntariado, sempre me vem... O Galo de Luta já teve aqui algumas vezes, Ai, né? Que legal. E aí, assim, ele sempre fala da questão que a luta ela é sempre estrangulada muito numa questão até financeira. Não dá para fazer luta com a cabeça fodida e com a barriga vazia. Nossa, interessante isso. Porque tem, ainda mais quando você lida com, em especial, né, puxando aqui para os movimentos feministas, com tantas violências diárias contra a mulher. Não foi minha filha, não foi da minha família, não foi no meu bairro, nem foi na minha cidade, então não vou nem olhar isso. Sim. Cara, às vezes não dá uma vontade de fechar a janelinha pro lado pra gente continuar na luta, porque às vezes eu pessoalmente me sinto tão desesperada. Sim, é terrível mesmo. Que assim, eu falo, gente, só a luta armada vai resolver essa Porque às vezes é desesperador não dar conta sequer de receber o volume de violências, de informações, de coisas para resolver. E aí acho que só no coletivo esse horizonte possível vem, né? É muito engraçado você falar disso, porque teve uma reunião, acho que foi a penúltima reunião que a gente teve, e a gente falou que a militância não enche barriga, né? Que é verdade. A gente também tem diversas outras atividades. Então, eu, por exemplo, trabalho, né? Sou bancária, e hoje eu atuo exclusivamente no sindicato, mas até 3 meses atrás eu ainda trabalhava em rede de agência, ia para os eventos do sindicato no final de semana e tudo. Daí eu me mobilizei me organizei para fazer o curso das PLPs, que era toda quarta-feira à noite. Então, eu saía do trabalho cansada. Eu trabalhava em Jarinu. Cara, e fazer o curso não é fácil. Não é. Aquele curso tinha dia que eu saí arrebentada. Parecia que tinha tomado uma surra. Porque a gente lida com situações que a gente fica indignada, é o que você falou. Às vezes eu paro, outro dia eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não sei o que tá passando na cabeça das pessoas. Como que, tipo, as pessoas conseguem fazer isso com uma outra pessoa sem, tipo... E daí depois sai andando, tipo, igual esse caso que a gente teve do estupro em Jundiaí. O cara foi na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Tipo, como que a gente não se indigna com uma situação dessa? Sim. É muito complicado, sabe? E é isso, a gente tem que organizar o nosso tempo com a nossa família, porque a gente também quer tempo de qualidade com família, com lazer, a gente também tem rede de amigos, a gente também tem um tempo que a gente quer com a coletiva para não falar de luta, pra gente ter um tempo de qualidade, tem o trabalho, tem estudo. Porque então... assim, gente, o pessoal tava reclamando, imagina se o brasileiro tivesse essa energia do carnaval pra trabalhar, pra não sei o quê. Eu falo, gente mais do que a gente trabalha. Mas dá assim, 2 dias pra folia, né? Não, mas assim, ser feliz é um ato revolucionário. Porque o ano inteiro a gente passa oprimido,
dentro desse sistema que a gente vive, acordando e dormindo para pagar boleto, para ir para a luta, para tentar mudar minimamente se não o mundo, mas pelo menos a comunidade que a gente vive. Sim. E aí eu sempre falo, gente, sair, ver os amigos, ficar com a família é o que a gente está tendo de mais revolucionário neste momento, né? Fazer tudo isso, fazer tudo isso, ir pra luta, trabalhar, se indignar. É aquilo que eu disse da culpa, né? Daí a pouco a gente começa a se sentir culpada. Exato, e porque assim, eu li um estudo que mulher não tem hobby. Homens têm hobby. Mulher não tem direito de ter hobby. Homem tira um tempo da sua vida para jogar videogame com seus amigos, né? Voltando aquele garoto pequeno que jogava videogame. Se mulher juntar as amigas para brincar de boneca, louca, interna todo mundo. Né? Que a gente não se dá o direito de ter um hobby, a gente não se dá direito ao ócio. Não dá tempo, né? Então, a gente também não cria tempo. Não cria. Sim. A gente está sempre ocupada servindo, prestando, sendo... A gente tem que ser efetivamente produtiva o tempo todo. E pra nós é importante. Vamos fazer crochê aqui. Vamos dar um grupo de crochê. Sim. E pra nós é importante ter um momento pra gente lutar. Porque a gente sabe que a gente só não chega e a gente não tem esses aparatos do governo, da cidade, da sociedade, por conta do machismo e da misoginia estrutural. Claro. Então, é como se fosse um momento que a gente usa de trabalho voluntário, porque a gente sabe que isso é importantíssimo. Sim. Então, por isso o pedido de apoio, o pedido de assim, da gente estar juntas. É um companheirismo, né? Companheira de luta não é amiga, não é família, é companheira de luta, porque é um companheirismo que entende quem está vivenciando essa luta todos os dias. Quem está na trincheira ao seu lado. E eu espero que agora, nesse mês de março, a gente consiga refletir, né, sobre todos os tópicos que a gente vem trazendo e que as pessoas participem do ato, né? Que será no dia 8 de março, na parte da manhã, né? Então, sai sempre ali de frente à Câmara Municipal, isso, a concentração né? na Câmara Municipal. Vamos falar do manifesto? Vamos falar do... Eu imprimi aqui, gente, porque eu não sou boba nem nada, eu não enxergo no celular, tira óculos, põe óculos. Então eu imprimi numa letra ridiculamente pequena, que talvez eu tenha que achar... Não, deixa, sem óculos, vamos lá. O tema é: não nos calamos, ocupamos e transformamos. Porque é isso também, não adianta falar, não adianta brigar muito no Twitter, né? Na prática, transformamos como? Na prática, né? Como que a gente coloca, de fato, a mão na massa. Vocês querem ler o manifesto? Pode ler todinho. Pode ler todinho? Pode, claro. Vou colocar na câmera aqui, ó. Aí vocês podem... se você quiser, a gente também pode ler os 6 tópicos principais que a gente tem também. Tudo. O que vocês quiserem. A câmera, gente, é de vocês. Manda completo, então. O completo? Tá, pode ser. Lá, combinado. Ok. Vamos lá. Vai lá, começa aí. Tema: não nos calamos, ocupamos e transformamos. Nesse 8 de março de 2025, quando comemoramos os 50 anos da criação do Dia Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas, retomamos as ruas para, seguindo o exemplo das bravas mulheres que nos antecederam. Convidamos a todas e todes a virem conosco reivindicar em alto e bom som. Que todas as mulheres consigam se sentir seguras em todos os espaços, seja nas ruas, no trabalho, dentro de casa ou nos espaços de poder. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Que todas as mulheres, sejam cis, trans ou travestis, consigam se empoderar e viver sem precisar vivenciar nenhum tipo de violência, seja física, mental ou verbal, além de educadas para se defenderem das situações de violência a que estão expostas nas ruas, nas escolas, nas casas e nas redes sociais. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Que toda mulher reconheça seus direitos e as leis que garantem esses direitos. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Que toda mulher conheça os equipamentos públicos que garantem esses direitos e as formas de acessá-los. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Que toda mulher e pessoas LGBTQIAPN+, conheça e reconheça que seu corpo, suas regras, e assim se sintam seguras em serem quem são. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Que a saúde pública volte a reconhecer o direito legal da pessoa com útero interromper sua gestação em casos de estupro,
anencefalia fetal ou riscos de vida para a gestante, e que o aborto seja seguro e legal para todas as pessoas. Criança não é mãe. Não nos calamos, ocupamos e transformamos. Em 2024, perdemos nossa companheira de luta, Aline Sobral. Aline era muçulmana e, com muita força, trouxe a discussão sobre direitos da mulher em seus espaços. Trouxe reflexão e a pauta feminista para muitas muçulmanas. Continuamos de pé com toda a força e orgulho de espalhar a esperança de uma vida melhor para as mulheres. Aline Sobral presente, hoje e sempre. Começamos o ano de 2025 com uma perda gigante para o nosso movimento. Perdemos a companheira Sami Fortes, uma histórica militante que dedicou sua vida à defesa dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, em específico mulheres trans e travestis na cidade de Jundiaí. Sami Fortes presente, hoje e sempre. Inspiradas em suas histórias, conclamamos todas as mulheres para que se unam a nós e não se calem diante de qualquer atitude de desrespeito à dignidade das mulheres. Somos mulheres, mas não somos todas iguais. Nossas diferenças têm que nos unir e não nos segregar. Não se calem. Diante de atos de violência cometidos contra militantes que lutam nos movimentos sociais de trabalhadoras e de trabalhadores sem teto, sem terra, de religiões de matrizes africanas, pela demarcação das terras indígenas, pela defesa dos direitos das mulheres e pela defesa dos direitos humanos. Ocupem. Ocupem todos os espaços públicos, institucionais, culturais e de poder para garantir a aprovação e execução de leis e projetos que atendam às necessidades específicas de todas as mulheres. Transformem nossas palavras em ações, contribuindo para a criação de espaços de discussão onde as mulheres possam falar e serem ouvidas. Mulheres, a luta é hoje e sempre. Muito bem, menina, isso aqui deveria ser o quê? Um mantra, oração, entendeu? Da gente acordar todo dia e ler isso aqui pra gente mesmo, né? Sim. Porque é isso, na prática, não adianta participar do movimento e não conseguir ter esse diálogo dentro da tua casa. Com teu marido, com teus filhos, com teu pai, né? Aquela outra geração. Não adianta ler isso aqui e na mesa do bar, o amiguinho que tá trocando figurinha da menina que saiu na noite passada com outro coleguinha, a gente não falar. Sim. Né? Então, tem atitudes no dia a dia, né? Micro atitudes que a gente pode e deve se colocar, né? Que são o machismo nosso de cada dia, aquele machismo que a gente passa pano porque a gente não quer brigar no churrasco da família, né? Sim. Que a gente não quer brigar com um desconhecido na rua. Porque, né, hoje você vai discutir com alguém e você toma um tiro de graça ali, complicado. né? Mas eu acho que tudo que está aqui é pauta do dia a dia, né? São lutas para os 365 dias do ano. Quando você fala do aborto seguro e legal, criança não é mãe, quantas discussões nós tivemos nos últimos anos de juíza segurando gravidez de criança. Sim. Juiz olhando para uma criança estuprada e dizendo, não aguenta ficar mais um pouquinho? Gente, isso é uma violência sem fim. Esses dias eu estava relendo o caso da garota que foi pega roubando há muitos anos. E aí, o dono do lugar que ela estava furtando era um cara grande, numa cidade do interior, enfim. Levou para o delegado prendeu uma garota menor de 16 anos numa cela com mais de 20 homens. E essa menina ficou 36 dias, sendo estuprada várias vezes por dia, todos os dias. E aí a juíza não despachou, e aí alteraram uma documentação, como, ninguém pediu, até que isso caiu na mídia. Aí foram atrás, e aí todo mundo, mas eu não sabia. Colocaram de propósito numa cela cheia de homem. E essa menina de 16 anos, foi estuprada diversas vezes por um furto. E o que aconteceu com essa juíza? Anos depois do escândalo midiático, ela foi afastada com salário integral de juíza. Que absurdo. Alguém foi preso? Ninguém foi preso. Entendeu? Então, são essas violências que a gente lida que vai arrancando um pedaço da gente, né? Sim. Assim, no dia a dia, né? Uhum. E movimentos organizados é o que nos devolve esses pedacinhos, né? Sim, é nos movimentos, na verdade, que a gente consegue acolhimento, né? Sim. Porque é o que você falou, cada
reportagem que a gente lê, cada coisa que a gente vê, vai tirando um pedaço, assim, porque é complicado a gente ver uma criança sendo obrigada a ter o filho que foi fruto de um estupro. Sim. E daí a gente vê, por exemplo, uma pessoa, quando engravida, não quer a criança, aí vai levar para adoção. Mas aí essa pessoa, ela é de todas as formas metralhada pela mídia, pelas pessoas, pelos familiares. Um caso recente, exatamente. Assim também, da Clara Castanho. Exatamente. Né? E essa pessoa nunca mais vai ter uma vida normal. O que aconteceu com o psicológico dessa pessoa não vai conseguir ser reconstituído em 1 ano, 2 anos, né? É uma ferida eterna. Aberta. E a gente está falando de direitos que não estão assegurados. Assim, já existentes. Por isso que eu falo, né? Os nossos direitos, eles estão sempre a gente está sempre a um passo de perder nossos direitos, né? A gente viu aí recentemente, né? Quase perdemos a democracia brasileira. Sim. Ainda que nossa democracia seja essa coisa manca, quase parlamentarista, enfim, mas a gente vê que a gente está a um piscar de olhos de perder as conquistas. E as conquistas das mulheres nesse período, em especial da Constituição de 88, né, que nos garantiram ali alguns direitos de não ser coisa, inclusive, né, de poder viajar sozinha. A galera não sabe que até pouco tempo atrás a mulher tinha que ter a assinatura do marido para poder viajar, enfim, todas essas questões são coisas muito da nossa história recente, né? Mas nenhum direito constitucional está garantido. Olha, Tainã, é complicado. A gente está numa cidade muito conservadora. Sim. A gente convive um dia a dia muito machista. É muito complicado a gente conseguir dialogar com pessoas tão diferentes. Mas é para isso que a gente está aqui, sabe? Para que as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, sofrendo uma dinâmica familiar complicada, não tendo espaço na creche, não tendo escola, não podendo elas mesmas se especializarem e vivendo a vida inteira até depois na terceira idade, sem uma independência financeira, sem conseguir se estabilizar, porque estudar é complicado. Olha, eu vou falar agora para mim, eu sou estudante, né? E para mim é muito difícil. Eu estudo direito e o direito é o maior conservadorismo que existe nesse país, sabe? É o que você está falando. A gente tem uma garantia constitucional, uma garantia dentro das legislações estaduais, mas a gente não consegue colocar em prática. Chega uma mulher no São Vicente ou chega uma mulher no postinho, a gente precisa ter um acolhimento de nós, mulheres lésbicas, mulheres trans, todas as mulheres, a gente precisa ser acolhida dentro do sistema de saúde, dentro da escola. Da delegacia. Da delegacia, gente, exato. A delegacia da mulher, ela precisa ser melhor estruturada. Sim. Né? Olha, a gente não tem um centro de referência da mulher aqui na região. Nós estamos falando de uma região metropolitana de quase 1 milhão de habitantes. Sim. Né? Nós não temos um centro de referência da mulher, não temos uma Casa da Mulher brasileira, enfim, tem várias coisas que, pelo tamanho da região e pelo que se prega de região rica, deveríamos ter há tempos. Sim. Em tempos atrás, né, até para fazer a formação de PLP, a gente se divide para fazer pesquisa sobre, né, os centros de apoio, assim. E aí, um dos locais que ficou para eu fazer foi a DDM. E daí, eu cheguei lá na DDM com as outras 2 meninas do meu grupo, assim, né? E quando a gente chegou lá, a primeira pessoa que atendeu a gente foi um homem. E daí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: se eu fosse uma mulher violentada naquele momento, acabei de ser agredida ou violentada por um homem, eu ia querer ser atendida por um homem? Não. Então, tipo, isso é uma coisa que eles deviam pensar, mas eles não pensam, porque atrás disso, os cargos maiores sempre estão ocupados por homens. E não é porque as mulheres não ocupam, é porque nós não temos oportunidade de ocupar esses lugares. E isso em todos os lugares. Empresas, isso em cargos maiores, isso em promoções. Então, quando você vai ser promovida, por mais que o seu número seja igual ao de um homem, eles sempre vão perguntar: mas você quer ter filho? Você é casada? Você tem família? Tudo bem para você mudar de cidade? Porque eles querem procurarem um fiozinho que seja de uma coisa para te atropelar e falar assim: ah, não, ele era o perfil melhor. Por mais que seus números sejam maiores que o deles, né? Mas eles sabem que para um homem a facilidade dele abrir mão de tudo
e seguir a carreira é maior. Porque a responsabilidade homem não é julgado. A responsabilidade é sempre da mulher, entendeu? Sempre da mulher. Isso é uma coisa que me deixou, tipo, assim, eu falei, gente, como que uma delegacia de defesa da mulher, quando eu chego na delegacia, eu sou atendida por um homem? E o horário também, né, Dai? Horário comercial. Gente, a delegacia é horário comercial. Pelo amor de Deus. Se você apanhou agora, você só vai lá amanhã. Apanhar meia-noite não dá tempo de ir. Aí acho que... Aí você espera 7 horas. Aí tem uma questão também que eu acho gravíssima, uma constatação também, para além do atendimento masculino, quando você chega na DDM, às vezes a falta de preparo do funcionário público, e nem falo que é só culpa do funcionário público, é culpa de um sistema todo. Óbvio, né? Não é pessoal. Né? Não é pessoal. Então, assim, de um treinamento e da DDM trabalhar com uma rede, né? Em horário 24 horas. Até o xoxo, eu chamo de xoxo, o mercadinho fica aberto 24 horas, a DDM não, mas tudo bem. E aí sofre uma violência, você vai lá fazer seu boletim no horário comercial, e aí quando você vai pro corpo de delito, é um homem fazendo o procedimento em você, ou numa criança, né? Majoritariamente são homens fazendo esse exame. Então, assim, gente, é o mínimo, né? São coisas pequenas e são lutas que não são de hoje, porque essa história da DDM ficar aberta já vem de faz tempo. Acho que desde que abriu a DDM aqui em Jundiaí, a gente tem esse questionamento, né? E aí, quando você fala também das violências contra a mulher, a gente está falando aqui em casos de estupro, de violência física, mas também tem a violência patrimonial, a psicológica, e essas coisas, elas são levadas como se não fossem nada. Se a mulher não chega, se chega sangrando de olho roxo, já é questionada. Imagina, né, mulheres que sofrem violência psicológica e tal, e às vezes a mulher não tem nem o conhecimento que aquilo é uma violência. E não consegue sair pelo ciclo absurdamente vicioso que é estar dentro de um relacionamento abusivo. Você não consegue sair se você não tiver um apoio financeiro, estruturado, de pessoas também que estão te defendendo. Olha, às vezes, para você ir na delegacia fazer qualquer denúncia que for, as pessoas estão tão despreparadas que mulheres mesmo indicam para você não continuar com o BO, ou não sabe explicar direito, duvida da capacidade daquela mulher de entender o que ela está sofrendo. Bom, ela sabe muito bem o que ela está sofrendo se ela chegou até lá. Sem contar que, às vezes, por exemplo, a pessoa sofreu uma violência e daí não teve apoio de ninguém. Não tem um familiar, não tem uma amiga. Aí, quando essa pessoa volta para esse relacionamento, ela é extremamente julgada por todos. Por todo mundo. Mas alguém estendeu a mão para aquela mulher no momento que ela decidiu fazer essa denúncia para tentar ajudar? Porque aquele lance, né? Mas mulher de malandro, voltou porque gosta de apanhar. Exatamente. Sem ver o contexto. Inclusive o contexto financeiro, às vezes tem filho, não tem para onde ir. Sim. E uma outra coisa aqui, gente. Medida protetiva tem mais matado mulheres do que protegido. Sim. A jornalista foi na delegacia, fez BO, tinha uma medida protetiva, saiu da delegacia, foi pra casa, foi esfaqueada pelo cara, que estava dentro da casa dela. Sim. Não tem proteção nenhuma. Só simplesmente a medida protetiva não garante tua vida. Não. Você tem que sair do local, né? Tipo assim, sofri uma violência. Não volta para sua casa, porque mesmo com a medida protetiva, a pessoa ela vai chegar e se ela tiver com má intenção, ela vai fazer alguma coisa e aí é sua vida ali, então é melhor. Que vá acompanhada com uma viatura, não sei, mas assim, precisa ser feito alguma coisa. Sim. Precisa ser feito alguma coisa. E outra também, da medida protetiva. Esse cara não acontece nada com ele? Não. Né? Até quando a gente toma muita multa, a gente tem que fazer um CFC de novo, fazer o psicotécnico. Sim. Esse cara simplesmente ganha ali a mulher ganha uma medida protetiva, conquista uma medida protetiva e com o cara foda-se, ele não tem que fazer nada. Ele não tem que passar, sei lá, obrigatoriamente, não pede a CNH dele enquanto ele não fizer uma terapia, porque o cara, a doença, o ódio tá lá no cara. Sim. Tá lá no cara. E não tem nada que nos proteja, assim. Estou indignada aqui, né? Sim. Mas é isso, porque precisa trazer os caras para essa pauta. Precisa fazer alguma coisa de... Tá, amigão, você tem uma medida protetiva aqui. Então tem uma política aqui para você se ressocializar antes de você ser preso. Ou de matar alguém.
Que nem sempre que matou alguém vai preso. Às vezes ele é eleito deputado, né? Então, às vezes acontece isso. Sim. A gente fez uma articulação muito grande para trazer a Casa da Mulher Brasileira para cá, né? Tanto as PLPs, a Valentes também, todas as coletivas que se interessam nesse assunto. A gente fez um grande, né, abaixo-assinado, né, Dai? E agora, se tudo der certo, a gente vai tentar ao máximo trazer, porque depois de muitos anos nessa cidade, agora a gente tem pelo menos uma representação pequena, mas existe uma representação... Finalmente, uma vereadora mulher, uma vereadora progressista. A primeira mulher preta eleita. A primeira, e a gente, né, tem na Mariana e também no governo do PSOL, né, do Cardume, pelo menos uma representação de esquerda e uma, assim, na Mari, ainda mais uma representação feminina, preta, e essa articulação vai ser levada para frente. A gente vai tentar ao máximo, a gente vai cobrar tudo quanto é tipo de político para conseguir trazer a Casa da Mulher Brasileira para cá. Isso daí é mais do que urgente de se instalar aqui na cidade. Era para ser uma obrigação em todas as cidades, né? Sim, uma pauta municipal, né? Ou em regiões metropolitanas, minimamente, né? Uma Casa da Mulher Brasileira em Jundiaí provavelmente vai atender todos os municípios limítrofes aqui, né? Os municípios no entorno, enfim. Sim. Mas é uma referência também e também é uma... politicamente é um lugar, um outro espaço de diálogo, de conversa, de política pública, né? Mais do que só assistência social, Exatamente. Mais do que só delegacia. Porque a assistência social não dá conta. Não, imagina, não dá conta. E nós, das organizações, a gente nem faz um papel, vamos dizer, de caridade, de assistencialismo, é totalmente diferente, mas ainda assim, no nosso dia a dia, a gente acolhe as mulheres, né? A gente, por exemplo, na Valentes, a gente tem um programa de psicoterapia gratuita, então as psicólogas que querem ser voluntárias atendem mulheres de forma gratuita, tem as mulheres advogadas que também auxiliam, mas o nosso foco mesmo, as coletivas em geral, é essa educação, é esse entendimento, o que é ser mulher, como é existir sendo mulher, como a gente pode ultrapassar as barreiras, trazer eventos feministas, apoiar a cultura da cidade, a gente não pode deixar passar, sabe? A gente tem que reivindicar o nosso direito de existir, de morar, de ter saúde, de ser feliz. Tudo isso é importante. Dar esse direcionamento para essas direcionamento, mulheres, né? E a gente estar em companheirismo, refletindo, trazendo para nossa vida também esse propósito que é mais do que necessário e urgente. Isso da Casa da Mulher Brasileira, eu percebo que tem protocolo, sabe? Na cidade que eu moro, em Cajamar, tem uma casa que eles dizem lá que é de acolhimento, mas na prática ela não tem tantas forças, porque ela não está dentro disso, desse sistema da Casa da Mulher Brasileira cheio de protocolos. Então, sai mais para inglês ver do que realmente para funcionar. Porque é fácil a gente pegar, alugar um local ali em Jundiaí, colocar, falar que é casa de acolhimento. Mas, na prática, aquilo ali tem que estar com alçada. Alçada financeira, tem que estar conectado com a assistência social, tem que estar conectado com a delegacia. Tem que ter programa e tem que ter financiamento. É isso. E aí, a nossa luta vai ser sempre essa, refletir sobre como a gente consegue acolher as mulheres. Você estava falando, olha, no trabalho, o homem não é julgado. E eu queria que as pessoas, os ouvintes, né, entendessem. Não é que, assim, às vezes os homens, eles ficam sentindo um pouco sentidos com as coisas que a gente fala. Coitado, e não é que ele não é julgado. Se ele faz alguma besteira, ele vai ser julgado. Se ele usa uma roupa brega, ele vai ser julgado. Só que, assim, a gente quer dizer, ele nunca vai ser julgado por ser homem. Nunca. Nós, mulheres, a gente existe. Aí, já, desde o início, a gente é julgada por ser mulher. No trabalho, essa dificuldade de promoção, não só por filho, mas por sexualidade, né? Ou a forma de expressão. Se você fala alto demais, você é grosseira e abusada. Se você fala fino demais, você é muito boazinha, você deixa ultrapassar, você tá chamando atenção. Então, como que a gente sai dessa contradição enorme? Não sai. A gente não sai, porque a gente amadurece ainda criança, né? Porque, nossa, olha que mocinha. Né? Somos obrigadas, né? Somos obrigadas. Difícil isso. Agora, o homem, ele é chamado de menino. Moleque a vida inteira. A vida inteira. Ah, coisa de moleque. O cara tem lá seus 50, seus 40, né? Então, assim, essa juventude, esse perdão da imaturidade, da juventude, da inconsequência, do não julgamento, é dado aos homens. É uma dádiva.
divina que vem, assim, olha, com a masculinidade, né? Sim. E nós mulheres não, somos julgadas desde pequena, senta direito, não fala assim, fala baixo, se comporta, essa roupa não, tira essa maquiagem. A gente tem todo o protocolo para existir, que mesmo atendendo ali bonitinho, a gente não atende. Não, nunca vai chegar na perfeição do que o machismo espera. Então, Tainá, não sei se eu posso falar, mas assim, lógico, pode. Vamos, né, no sábado, acordem de manhã, vamos lá. Um serviço aqui, vai. Vamos no sábado. Câmera da que vergonha. Não, fala, convida a galera para ir pro vamos ato. Convidar. Vamos lá, gente. No sábado de manhã, 8h30, concentração na frente da Câmara Municipal. Do lado do Politeama, ali na Barão, no comecinho ali. Isso. Pega um momento, vai com seus filhos mesmo, tenta chamar o seu marido se ele se interessar por isso, vai sozinha mesmo, vamos lá, a gente vai estar para acolher. Vamos fazer uma linda caminhada, uma marcha, e parando nos pontos para refletir, para conversar, né? Vai ter microfone, o baque delas vai estar tocando com a gente lá para chamar a atenção. Vamos estar mobilizando as trabalhadoras, vamos falar sobre os temas importantes, falar um manifesto, gritar todo mundo junto lá, porque é um momento de mobilizar e juntar a população de Jundiaí pelo movimento das mulheres. É o ato do dia 8 de março que a gente está organizando há muito tempo. Já tivemos outros atos em outros anos. Este ato está muito bonito, muito bem organizado. Quero muito que vocês participem. Depois finaliza ali na Praça da Matriz. E aí a gente pode ir lá também refletir mais. Vão ter pessoas que vão falar no microfone, trazer os assuntos. Então, 8 de março, sábado, 8h30 da manhã, a gente começa a se concentrar para sair em marcha. Vai finalizar aí no final da manhã, né? Até porque até a gente se movimentar, falar sobre tudo. Venha, você que nunca participou do movimento feminista, não sabe o que é, não tem problema. Vai lá, vamos marchar e refletir sobre o assunto, né? Vão ter cartazes, então se você se sentir confortável, faça seu cartaz, leve seu cartaz, sua reivindicação. A gente vai estar tirando foto, a gente vai ter vídeo. A gente quer fazer um ato muito diferente dos outros, assim, em questão de volume, porque a gente sabe que a gente não tem um volume tão grande em Jundiaí, porque as pessoas às vezes têm esse julgamento das mulheres feministas. Sim, mas a gente não tá aqui pelos direitos das mulheres feministas, e sim de todas as mulheres. Então a gente convida todas as mulheres a participarem. Não sei o que é, não sei o que vão falar. Vai lá, fica ouvindo, fica, prestando atenção como é o movimento, porque lá a gente não faz nada mais, nada menos que defender os nossos direitos, os direitos de todas as mulheres. Exato, a gente vai caminhar pelo centro em marcha com um lindo manifesto falando sobre os assuntos, com cartazes, fazendo o que a Day falou, né? Trazendo os temas importantes e caros a todas as mulheres, de todos os tipos. Não estamos lá pelos direitos das mulheres feministas e não sei o quê, né? Que as pessoas tendem a tirar do contexto. Nós somos feministas, nós vamos manter o nosso viés, e apenas o feminismo que vai conseguir fazer com que nossa revolução aconteça. Mas, nesse momento, a gente convida todas as mulheres, as trabalhadoras, as mulheres que estão aí, que são mães, lésbicas, mulheres de todos os tipos, a juntar, né? Porque a cidade é importante, precisa trazer o movimento para nossa cidade, sem evasão, né? Não vai para São Paulo, não vai para os outros lugares, vem para cá, vamos apoiar o movimento aqui da cidade mesmo, né? Sim. Porque eu falo que a política a gente faz no nosso dia a dia e a gente faz no nosso município, né? Sim. É óbvio que as políticas estaduais e federais nos impactam a todos, mas no nosso município é o lugar que a gente pode ir lá na Câmara Municipal, a gente põe o dedo na cara, vai lá na secretaria, é o lugar que a gente briga de igual para igual. Né? Afinal de contas, elegemos e votamos, e todos que estão ali ocupando os cargos são servidores públicos, gente. Sim. Não é assim, sabe quem paga seu salário? Não é sobre isso. Mas assim, a gente precisa voltar a entender que as pessoas eleitas, elas estão para servir a população. É que a gente tem esse hábito. Toda a população. A gente tem esse hábito de deixar passar, que tá cada um atendendo o seu interesse ali, né? Sim. E quando a gente fala de feminismo, aí vem sempre aquela pergunta: eu não preciso
preciso de feminista. Eu não preciso do feminismo. E aí, só um exemplo muito midiático e simples e, enfim, que eu acho que as pessoas aí discutiram bastante, é o caso da Cíntia Chagas, né? Que sempre fez um discurso liberal, aquele discurso da mulher ser submissa, disso, daquilo, casou com um deputado, né, de extrema-direita, enfim. E aí, quando ela precisou sair de um casamento porque sofreu violência, ela foi acolhida. Né? Então, eu até percebi... E não só ela, mas as antifeministas não podem trazer esse discurso porque todas nós estamos sujeitas à violência. Exatamente, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que você rejeite os textos de Simone de Beauvoir, mesmo que você questione né, a parte teórica do feminismo, o fato de você questionar já é uma liberdade, já é uma conquista. Sim. De né? falar. Ter o Instagram, uma conta bancária. Exatamente. É isso que eu quero deixar claro. Serve pra quê? Serve, inclusive, pra você achar que nada disso serve pra você. Porque há poucos anos atrás você não podia achar que tal coisa A ou B não servia pra você, porque tinha alguém ali, um marido, um pai, né? Que falava sobre você. Você não tinha voz. Não tinha voz. Isso ele falava pra você. Se ocupou espaço político, é porque o movimento, se você tá votando, é porque o movimento feminista. Se você ocupa espaço político, é porque o feminismo. Porque se você trabalha fora, o feminismo. Se você tem acesso à saúde, o feminismo. Se você pode dar separar do seu marido, se você... Entendeu? Feminismo. Gente, são todas conquistas populares. Sim. A gente não pode esquecer disso. São conquistas de mulheres que lutaram antes, né? Desde a construção da bancada do batom, né? Sim. Olha, gente, agora a gente tem bancada da bala. Olha como dá uma diferença da Bila e da bala. Já tivemos uma bancada do batom para incluir as mulheres dentro da Constituição Federal enquanto sujeitas de direito, né? E vale lembrar também que o 8 de março é uma data lembrada pela luta das mulheres, né? Não é como muitos feriados do comércio, que é para fazer venda, para vender... enfim, o 8 de março é uma data de luta mesmo, da luta das mulheres por seus direitos. Então, é isso que a gente está buscando, lutar pelo direito das mulheres. E isso não é eu, não é a Fernanda que tem que lutar. É todas as mulheres, porque todas vão... colher os frutos de todas as nossas lutas. Então, é um convite mesmo para estar participando, para elas irem entenderem como que é, o que a gente faz, qual é o trabalho de cada coletiva também, mas né? eu sou evangélica, eu posso ir? Pode. Claro que pode, nós temos... Eu sou católica, posso ir? Pode ir. Tá. Só para saber se a minha fé atrapalha alguma coisa. Eu ir conhecer, sou curiosa, só quero conhecer, posso? Pode. E a gente tem diversidade de religiões também, gente, nas coletivas, né? São todas, não acreditam em Deus, ou são todas de religião de matriz africana, ou são todas católicas? Não. Nós temos uma diversidade de religiões e cada uma respeita a religião da outra, o que deveria acontecer na sociedade geral. Inclusive, entendeu? Uma das homenageadas é a Aline Sobral, uma mulher muçulmana. Sim. O último trabalho dela que eu estava acompanhando era o auxílio a refugiados que ficavam dentro do aeroporto de Guarulhos, que não podiam sair do aeroporto, né? Ela deu aula no ano que eu fiz o curso de PLPs, ela foi uma das palestrantes, das professoras, uma mulher muçulmana que usava o jihad, enfim, seguia todos os preceitos da fé dela. Sim. E ainda assim tinha um entendimento de direitos humanos com viés feminista. Era uma mulher que estava em luta, Sim. apesar do nosso julgamento ocidental, a mulher está coberta. Também foi nas PLPs que eu também olhei para outras, porque a mulher católica, porque a mulher evangélica, e lá a gente tinha uma diversidade de fés, Sim. de crenças, de religiões, e ao mesmo tempo a gente tinha todas essas mulheres lutando pelos direitos de um coletivo. Sim. Né? Se não é da minha fé, eu não faço. Mas a outra mulher tem o direito. Sim. Né? De acessar aquilo. Né? Sim. Antes de julgar, né, é importante ver. Né? Não dá pra gente falar mal do movimento, falar mal das feministas em geral, ou do ato em si, Sim. sem estar presente. Vamos lá, vocês vão ver. É algo muito bonito. A gente vai estar presente para trazer essa luta. O mês é nosso, é um mês
vocês que a gente vai continuar lutando a vida inteira por ter sido de luta, né? Não é um dia liberal, não é um dia para prêmios rosas, tá? Não. É um prêmio para nossa luta como um todo e reflexão sobre os nossos direitos. E é o dia que vai pautar as lutas ao longo do ano, né, gente? Sim. Então, isso é importante. Nós temos aqui os 6 pontos. Se você pegou essa entrevista agora, volte aí um pouquinho, que a gente tem a leitura completa. Eu vou deixar para vocês também o Instagram das meninas aqui. Eu sempre coloco PLPs, valentes... Quais são os coletivos? Querem falar? Vocês têm aí fácil? Sim, temos. Vamos falar dos coletivos que estão participando dessa luta. E aí eu linko todos esses coletivos para quem quiser conhecer individualmente o trabalho das Valentes, que tem um trabalho incrível aqui em Jundiaí. O curso PLPs, que vai começar a próxima turma, né? Turma de 2025, enfim. Inclusive, o lançamento do curso para inscrição vai ser no dia 8 de março. A gente vai estar lá entregando os panfletos, pedindo para o pessoal se inscrever no curso. Então, vai ser mais uma coisa que vai ter no ato também, que é bem bacana. E é uma formação, assim, necessária, que vai te atravessar e assim... Muito. Vai fazer diferença na tua vida. Isso eu posso te garantir. Garanto para você que essa formação faz uma grande diferença na tua vida. Se não é te colocar na luta, a tua prática do dia a dia, o teu entendimento, inclusive, sobre você... Teu lugar no mundo, ele é alterado, ele muda. Então, é um curso que eu acho que deveria ser obrigatório, inclusive. MEC, já coloca ali no colegial, obrigatório o curso PLP. Mas bora lá, quais são os coletivos que estão participando do ato deste ano? Você pode contar? O BAC Delas, QColab, a Rede Valentes, PLP Jundiaí, PLP Louveira, Programa Francamente, Banda Clandestinas, CAIS Jundiaí, o Clube 28, o Movimento Olga Benário, Resistir Jundiaí, o Movimento Cardume, a Marcha Trans de Jundiaí, Coletivo de Drag, o Aliados, a Manas em Roda, Biotantra Oficial e o Sindicato dos Bancários. Maravilha, gente. É muita gente envolvida e você vê que são coisas diferentes, né? Sim. Ao longo do ano que se unem nesse movimento. Nos vemos na marcha? Sim, com certeza. Então, dia 8 de março, a partir das 8h30 da manhã, em frente à Câmara Municipal de Jundiaí, que fica ali ao ladinho do Politeama, em frente à Pinacoteca, naquele cantinho ali onde começa a Barão de Jundiaí. A gente se encontra lá para fazer a concentração, se organizar, levantar cartaz e a gente faz uma caminhada tranquila, cantando, reivindicando os direitos das mulheres até a Praça da Matriz. Sim. Aí a gente pode conhecer outras mulheres, conversar, a gente consegue olhar a outra, né? E entender como somos diversas, como somos plurais e como juntas a gente consegue fazer transformações aqui nessa cidade, transformações necessárias e muitas transformações que são necessárias para a sobrevivência mesmo e para a dignidade da mulher. É isso, meninas. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Foi muito boa a conversa. Primeira vez de vocês aqui. Primeira vez. Sim, primeira de muitas. Obrigada pelo espaço mesmo. Muito obrigada, Tainá. Obrigada, Fê, gente. Obrigada. Seguinte, galera. Muda a câmera aqui. Seguinte, galera. Lembrando, 8 de março, a partir das 8h30 da manhã, em frente à Câmara Municipal, teremos o ato de 8 de março, Dia das Mulheres, onde vai pautar as ações aí dos coletivos que trabalham as questões dos direitos das mulheres ao longo desse ano no município de Jundiaí e também aí emitindo suas ondas para toda a região metropolitana, combinado? Obrigado pela companhia, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilha, manda sua pauta para cá também, siga o Francamente nas redes sociais, Programa Underline, aquele risquinho lá embaixo, Programa Underline Francamente, estamos na Rádio Difusora de segunda a sexta, a partir do meio-dia. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.